Olá, tudo bem? Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Hoje nós vamos fazer o áudio número 35. Eu sou a Ivana Gomes, que estou fazendo essa leitura e uma reflexão junto com vocês. Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Para escrever o livro O Milionário Mora ao Lado, Thomas Stanley pesquisou milionários de toda a América do Norte. O livro mostra quem são eles e como fizeram fortuna. As suas lições podem ser resumidas numa única frase: os ricos sabem gerir as suas finanças. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre, não. Os ricos não são mais inteligentes do que os indivíduos de mentalidade pobre. Apenas têm hábitos diferentes e mais positivos em relação às finanças. Como eu expliquei na parte 1, esses hábitos se baseiam primordialmente no condicionamento passado. Se alguém não controla o próprio dinheiro de modo adequado, é porque provavelmente não foi programado para lidar com esse assunto. E é possível também que essa pessoa não saiba gerir o seu dinheiro de forma simples e eficaz. Não sei se é o seu caso, mas a faculdade que frequentei não oferecia o curso de administração do dinheiro. Talvez esse tema não tenha muito glamour, mas ele se resume a isto. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples, para controlar dinheiro é necessário administrá-lo. Quem pensa pequeno administra mal suas finanças ou evita esse tema completamente. Muitos indivíduos não gostam de gerir a sua vida financeira porque, segundo dizem, isso lhes tira a liberdade ou porque não têm dinheiro suficiente para controlar. Quanto à primeira desculpa, administrar dinheiro não restringe a liberdade de ninguém, ao contrário, a aumenta. Tomar a frente dessa atividade é o que dá a uma pessoa a situação financeira de que ela precisa para nunca mais ter que trabalhar na vida. Essa, para mim, é a verdadeira liberdade. Os que se valem do argumento não têm o dinheiro suficiente para administrar, por sua vez, está olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizerem, quando eu possuir muito dinheiro começarei a administrá-lo, devem dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças, terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim, que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz: vou começar a fazer exercícios e dieta depois de perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva a lugar nenhum. Primeiro é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui para, depois, ter mais recursos financeiros para gerir. Nos seminários, costumo contar uma história que atinge em cheio a maioria das pessoas. Imagine que você está passeando com uma criança de 5 anos e passa por uma sorveteria. Você entra e compra para ela uma bola de sorvete na casquinha. Depois que vocês saem dali, a criança balança o cone na mão e de repente o sorvete cai no chão. Ela começa a chorar. Você volta à sorveteria e quando vai repetir o pedido, a criança vê um cartaz colorido, a foto de uma casquinha com 3 bolas. Ela aponta para o cartaz e grita: eu quero este. Instala-se o problema. Por ser a pessoa bondosa, afetuosa e generosa que é, você faria a vontade da criança e pediria uma casquinha com 3 bolas? De imediato, a sua resposta talvez seja: é claro. Mas, pensando um pouco melhor, a maioria dos participantes dos seminários responde: de jeito nenhum. Afinal, por que premiar o erro da criança e programá-la para falhar? Se ela não é capaz de segurar direito uma casquinha que tem só uma bola de sorvete, como vai conseguir fazer isso com uma que tenha 3 bolas? Esse mesmo raciocínio se aplica quando se trata da sua relação com o universo. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Princípio de riqueza: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito.
e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos, portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Princípio de riqueza. O hábito de administrar dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, como você deve administrar seu dinheiro? Primeiro, abra uma conta bancária e batize-a, conta da liberdade financeira. Deposite nela 10% de cada real que você receber, já descontados os impostos. Esse dinheiro só deve ser usado para investir e para comprar ou criar fluxos de rendimentos passivos. A finalidade dessa conta é gerar uma galinha de que põe ovos de ouro, chamados rendimentos passivos. E quando é que você vai começar a gastar esse dinheiro? Nunca. Ele jamais será gasto. Trata-se de investimento apenas. Quando você se aposentar, passará a usar os rendimentos dessa conta, os ovos, mas não o principal. Assim, ele estará sempre crescendo e você nunca ficará na mão. Emma, uma das minhas alunas, contou-me a sua história. Alguns anos atrás, ela estava à beira da falência. Não queria, mas não via alternativa. As suas dívidas iam muito além da sua capacidade de administrá-las. Depois de conhecer o sistema de administração do dinheiro que ensina, ela disse: "É isso aí, é assim que eu vou sair dessa enrascada." Como os demais participantes, Emma foi orientada a dividir seu dinheiro entre várias contas. Fantástico, disse a si mesma, mas não tenho nenhum dinheiro para dividir. Decidida a tentar, ela começou a depositar $1 por mês nas suas contas. Aplicando o sistema de alocação que aprendeu, daquele dólar, ela depositou 10 centavos na conta da liberdade financeira. O seu primeiro pensamento foi: como vou me tornar financeiramente livre com 10 centavos de dólar por mês? Então, comprometeu-se a dobrar aquele valor mensalmente. No mês seguinte, ela separou $2. No terceiro, $4. Depois, $8. Depois, $16, $32, $64 e assim por diante. Até que, a partir do 12º mês, estava depositando $2.048. 2 anos depois, os seus esforços começaram a dar resultados espetaculares. Emma conseguiu depositar $10.000 de uma só vez na sua conta da liberdade financeira. Ela havia desenvolvido tão bem o hábito de administrar dinheiro que, quando um prêmio de $10.000 caiu no seu colo, Emma não precisou dessa quantia para nada e pôde investi-la naquela conta. Hoje, essa mulher não deve mais e está a caminho de se tornar financeiramente livre. Tudo isso foi possível porque ela agiu de acordo com o que aprendeu, começando com um único $1 por mês. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada. O essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Outro dos meus alunos disse: como posso gerir o meu dinheiro se estou vivendo de empréstimos? A resposta foi: pegue emprestado apenas $1 e administre-o. Não interessa se você está arranjando dinheiro emprestado ou ganhando uma ninharia por mês. Administre o valor que tiver, porque o princípio que está em ação transcende o mundo físico. Ele é também um princípio espiritual. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Depois de abrir a conta da liberdade financeira, crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde nele alguma quantia todos os dias. Podem ser R$5 ou R$10, um único real, um centavo que seja, ou todo o seu dinheiro trocado. O valor não importa, o hábito sim. O segredo, repito, é dar atenção diária ao seu objetivo de se tornar financeiramente livre. Os semelhantes se atraem. Dinheiro chama dinheiro. Deixe esse pote se tornar o seu imã que atrai dinheiro. Faça com que ele traga para a sua vida mais e mais riqueza e oportunidades de liberdade financeira. Gente, eu vou parar aqui essa leitura, nessa parte, e vou fazer aqui um comentário e continuo a leitura no próximo áudio. Então, vamos lá. Eu quero fazer um link dessa parte de guardar também com o capítulo passado.
né? Ele está falando aqui na questão de quando você guardar, de como você pode administrar o seu dinheiro. E quando aí o link que eu quero fazer é referente quando ele fala no capítulo passado da simplificação da sua vida. Diferente de quê? Vocês lembram esse caso aqui que a pessoa começou a juntar, a guardar, depositar $1 por mês. E teve um determinado momento que ela conseguiu depositar $2.048 em um único mês, né? Mas imagina que isso, se ela tivesse aquela mentalidade de antes, de gasto, quanto mais ganha, gasta. Será que ela estaria conseguindo fazer esse depósito? Lembrando, ela estava em dívidas, mas mesmo assim, imagina, será que ela estaria? E também na parte da simplificação, de começar a simplificar os seus gastos. E eu percebo, né? Uma coisa que eu vejo e faço na minha vida é: quanto mais eu simplifico meus gastos, menos eu gasto. E aí eu não caio naquela coisa de quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Contanto que eu esteja... Ivana, pode ser que um dia você se permite algum dia de fazer um gasto que não estava programado? Gente, eu me permito, certo? Mas não é uma frequência na minha vida. Não é uma questão de fazer quanto mais eu gasto, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, certo? Confesso que já teve uma época na minha vida que eu tive esse pensamento. Mas, já estudando e lendo isso há 7, 8 anos, referente à liberdade financeira, né? Eu vejo o quanto que eu posso simplificar alguns gastos, tomar cuidado e não ter alguns gastos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu tenho muito cuidado um exemplo básico que talvez aconteça aí na sua casa, eu não sei. O que eu compro de verdura dentro de casa. Por que, Ivana, você está falando da verdura? Porque é uma comida que ela estraga muito rápido. E eu comecei a me tocar um gasto básico, pequeno, mas só que imagina que é nessas pequenas coisas o quanto que não pode ir muito. Eu me toquei uma vez que eu estava botando um maço de cheiro verde no lixo porque eu tinha se estragado. Gente, por que isso? E aí eu me toquei, eu disse, espera, eu preciso tomar mais cuidado com as verduras que eu compro. E é nisso, imagine que é nas pequenas coisas. Eu lembro muito de um colega, eu estava esperando ele na empresa dele, né? E ele trabalha com vendas, ele vende de tudo, né? Inclusive tinha lá na empresa umas trufas para serem vendidas, né? E eu tava esperando e ele veio e pegou uma trufa e ele olhou para a pessoa, né? E disse assim, pegou uma ou duas, não lembro. E olhou para a pessoa que estava no caixa e disse assim, anota aí no meu nome. E eu fiquei olhando para ele assim, eu disse, gente, mas ele tá na empresa dele. E isso eu já trabalhava minha mente financeira. E ele pegou e disse assim, se eu não tiver cuidado nos pequenos gastos, nessas pequenas coisas podem ir muito. E ele disse assim, Ivana, até o dinheiro que eu ganho, que eu ajudo, que eu dou de esmola num sinal, eu anoto. Aí eu, caramba. E aí caiu uma ficha, sabe? Também, desses pequenos gastos. E foi depois disso que eu me toquei da história quando eu fui pegar o cheiro verde para botar no lixo. Certo? Então, só dando aqui essa mensagem para vocês. E eu pergunto a você, como que você pode estar olhando para os seus gastos, para o que você gasta, para simplificar ainda mais a sua vida, de simplificar os seus gastos, para que não caia naquela coisa de quanto mais eu gasto, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, certo? E sim, de ter um gasto normal, certo? Já programado e às vezes se permitir também gastar com alguma outra coisa, certo? Lógico, claro, tem muitas outras coisas aqui para eu falar sobre a questão da mentalidade financeira, mas eu tô falando dessa porque é exatamente que caiu nesse momento que eu tava fazendo essa leitura para falar com vocês.
Eu espero que assim possa estar ajudando vocês, tá? Então pensa aí, como que você pode simplificar seus gastos? Como que você pode começar a economizar, a depositar para a sua liberdade financeira, e também o como que você pode fazer para ter os gastos que você tem programado já, e de repente já nessa programação já colocar o que você vai se permitir, o quanto que você pode se permitir para poder gastar, tá? A mais daqueles gastos que já estão programados, seja fazer uma viagem, seja um dia, um jantar que você possa querer fazer, mas assim, ou uma roupa, algo que você possa também se dar de presente, tá bom? Então, termino aqui esse áudio e vejo vocês no próximo. Um abraço.